Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Mac Magazine, uma videoaula que eu vou falar sobre fontes no macOS 10, como é que elas são gerenciadas, aonde que elas ficam localizadas, como instalar e como remover fontes, e a gente vai se concentrar aí na videoaula num software, num utilitário que acompanha o sistema chamado Catálogo de Fontes. Para quem utiliza o sistema em inglês é o Fontbook. Então, para começar aqui eu vou baixar uma ou duas fontes aqui como exemplo, simulando aqui uma situação real na qual vocês tivessem, na qual vocês tenham que baixar alguma fonte e instalar para editar algum trabalho, ou então personalizar algum trabalho que vocês estejam fazendo, enfim, uma coisa bem básica. Para isso eu vou abrir aqui o Safari, já está inclusive aberto, e eu vou num site de download de fontes gratuitas como o dafonte.com, recomendo bastante. Então nesse site aqui a gente tem uma série de categorias de fontes. Eu não vou me concentrar aqui muito no tipo de fonte que eu vou baixar. Vou pegar essa Octane Stencil aqui. Aqui na direita vocês têm a opção de fazer download tanto para PC quanto para macOS 10. Então aqui já foi uma. Eu vou pegar mais uma também. Deixa eu escolher aqui qualquer coisa. Uma gótica moderna. Pegar essa Abaddon aqui, essa Abaddon. Então pronto, as duas estão baixadas já. Posso fechar aqui o Safari. Vou tirar as duas aqui do meu stack de transferências. E aqui a gente agora tem dois arquivos zip, inicialmente. Antes de eu instalar essas fontes, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a organização do sistema com relação a fontes. Eu vou abrir uma nova janela do Finder. E aqui a gente tem a seguinte subdivisão por pastas. Como tudo no sistema, o macOS 10 ele é dividido numa área que é geral para todos os usuários e uma área que é interna para o seu usuário. Normalmente o Finder ele já abre aqui dentro da sua home, da sua casinha. Aqui o nome do meu usuário é o Mac Magazine, como vocês podem ver. E aqui dentro eu tenho uma série de configurações pessoais do meu usuário que são compartilhadas também com as configurações gerais de todos os usuários. Então o que eu fizer aqui dentro vai ficar concentrado a mim, o que outro usuário fizer dentro do usuário dele vai ficar concentrado a ele, e o que tiver global aí dentro da área geral do sistema, os dois vão poder usufruir. Então para isso eu vou vir aqui no Macintosh HD, que é a área geral, e aqui a gente tem uma pasta biblioteca. Dentro da pasta biblioteca a gente tem uma pasta fontes. Então essas são as fontes aqui compartilhadas por todos os usuários do sistema. Que no meu caso eu tenho 274 instaladas. É sempre bom recomendar que vocês não instalem tantas fontes aí na máquina de vocês. Se forem trabalhar com muitas fontes diferentes, estiverem alternando entre trabalhos que tenham famílias diferentes de fontes compartilhadas, eu recomendo um gerenciador de fontes que vocês possam ativá-las e desativá-las quando bem entenderem, para não sobrecarregar o sistema. Um deles é o Font Explorer da Linotype, que está aí o link logo abaixo dessa videoaula. Então a gente tem aqui uma lista de fontes. Tem uma outra pasta aqui que vocês não devem mexer, que está dentro de sistema, dentro de biblioteca, em fontes. Essas são as fontes, vocês veem que tem bem menos, são 35. Essas são as fontes de sistema, são as fontes básicas necessárias para a execução do sistema do macOS 10 como um todo. Aqui a gente não mexe, aqui a gente não remove nenhuma dessas fontes e também não adiciona nenhuma fonte nessa pasta. O que a gente normalmente mexe é na pasta geral aqui que eu já mostrei para vocês, se vocês quiserem compartilhar determinada fonte com todos os usuários, e mais comumente dentro do seu próprio usuário aqui na casinha, em biblioteca, em fontes. Aqui, no caso do usuário do Mac Magazine, como eu só utilizo esse usuário para a criação de videoaulas para o site, eu não tenho nenhuma fonte aqui instalada nessa pasta. Vocês veem que tem 0 itens por enquanto, mas já já vocês vão ver que vão ter 2 deles, que são as fontes que eu vou instalar. Então vou fechar aqui, vamos minimizar aqui o Finder por enquanto, eu volto para ele daqui a pouco. Eu vou selecionar esses 2 zips, vou dar um duplo clique para descompactar ambos. Não preciso mais deles. Tchau. E aqui dentro da pasta da Abaddon, tanto quanto da pasta da Octane Stencil, vocês vão ver que as fontes vêm basicamente com um único arquivo com a extensão .ttf. Então tanto a Abaddon está aqui, quanto a Octane Stencil está aqui. Os outros arquivos, esse aqui é um HTML que tem aqui termos de uso dessa fonte, aqui também uma dica de instalação e um README que não nos interessa. Aí vocês vão pensar, nossa, será que é difícil instalar uma fonte no macOS 10?
Óbvio que não. Vocês podem, se vocês quiserem fazer o processo manual, arrastar ambas as fontes para a pasta que eu indiquei para vocês. Isso já vai fazer delas instaladas no sistema, tanto na sua pasta local do usuário, quanto na pasta do sistema. Ou então, modo mais simples, vocês dão um duplo clique na fonte. Aqui vocês vão notar que o catálogo de fontes já foi aberto aqui no dock. Esse é o programa que eu vou falar nessa videoaula. Mas antes do gerenciador dele realmente ser aberto, ele nos dá um preview da fonte. Então ele tem aqui o modo regular, é o único disponível aqui dessa fonte Abaddon. E aqui a gente tem um preview da fonte e, óbvio, um botão bem posicionado e instalar fonte. É exatamente isso que eu quero. A fonte já está lá. Vou fechar aqui o catálogo de fontes. Vamos para Octane Stencil. Mais uma vez eu dou um duplo clique. Ele me abre um preview da fonte. Essa também, por acaso, só tem um modo regular. Algumas outras fontes vão ter variações aí em bold, em itálico, oblíquo, enfim. Por aí vai, condensed, light. Essas duas aqui, por acaso, só tem regular. Também vou mandar instalar essa fonte. Então, antes de eu entrar aqui no catálogo de fontes, vou fechar aqui essa janela do Finder. Eu posso apagar essas duas pastas de fontes, que elas já foram instaladas. E eu vou mostrar aqui para vocês, dentro da pasta fontes no meu usuário do Finder, que ambas agora estão aqui posicionadas como fontes do meu usuário. Isso significa, como eu expliquei para vocês, que se eu trocar aqui de usuário para o meu rfishman, que é o meu usuário pessoal aqui na minha máquina, essas duas fontes não estarão disponíveis para o meu uso lá, a menos que eu coloque elas na pasta geral do sistema. Agora eu vou utilizar o Spotlight aqui para abrir o catálogo de fontes. E esse aqui é o gerenciador básico de fontes da Apple. É ele que foi utilizado aí para instalar essas fontes e é ele que vai me facilitar, sem a necessidade de qualquer software adicional, eu verificar todas as fontes que eu tenho instaladas, um preview, removê-las, checar sobre problemas e por aí vai. Então aqui a gente tem algumas categorias aqui na esquerda, chamadas de coleções. Aí vocês podem criar suas próprias coleções baseadas numa organização pessoal de vocês. Vocês podem criar, digamos, uma organização por fabricante de fonte ou por estilo de fonte e por aí vai. Aqui ele já tem uma subdivisão padrão, fontes PDF, fontes para web, fontes modernas, fontes engraçadas, fun, né, divertidas. Isso aqui já o próprio sistema já sugere algumas das categorias para vocês conseguirem imaginar aí como é que vocês vão fazer a organização de vocês. Para criar novas categorias, vocês usam esse botãozinho de mais aqui embaixo, ele já vai criar uma nova, e aí vocês digitam o nome e dão OK. Então, eu voltando aqui para a lista de fontes, digamos que eu quero jogar essa Al-Bayan aqui para essa categoria, como sempre, clica, arrasta, ela já está aqui. Clicando com o botão direito, vocês podem apagar a categoria, também como bem entenderem. Isso não apaga a fonte, vocês vão ver que a Al-Bayan está aqui ainda, é só uma suborganização, como playlists, listas de reprodução do iTunes. Nessa segunda coluna aqui a gente tem a lista de todas as fontes, e na medida que eu vou passando por elas, vocês vão vendo aí na direita que a gente tem um preview em tempo real dessa fonte em funcionamento. Aqui no canto superior direito a gente tem um sistema de busca, também em tempo real. Se eu quero achar aqui a Times, eu só digito, sem necessidade de dar Enter. Ele já filtra aqui a minha lista de fontes com a Times. E aqui logo embaixo a gente tem um tamanho da fonte que a gente pode restringir para um determinado, digamos, 14 pontos ou 24 pontos. Ou simplesmente deixar aqui no modo ajustar, que ele vai se auto-redimensionar aqui para o tamanho da janela. Tem também esse slider aqui gigante, né? Que facilita vocês darem um zoom, aumentarem o tamanho da fonte. Mas o ideal é deixar em ajustar aqui, que vocês têm o máximo de espaço possível ocupado aí na janela. Aqui a gente pode também abrir a categoria da fonte. É esse aqui, os tipos que eu estava falando para vocês. Dentro dessa BellMT, a gente tem uma variação em itálico, uma variação em negrito, uma variação normal. E aqui embaixo a gente tem um botãozinho aqui, com sinal de checkbox, né, marcar ou desmarcar, que permite, através do catálogo de fontes, que eu ative ou desative determinada fonte. Então a gente pode vir aqui na Octane Stencil Free, e eu posso clicar aqui nesse botãozinho. Ele vai me perguntar, você quer realmente desativá-la? Sim. E agora vocês veem aqui na direita que ele está com uma fonte inativa. Isso
me tira o peso dessa fonte no carregamento do sistema. Eu posso marcar várias fontes aqui, desabilitar elas e só habilitar quando realmente precisar. Através desse checkbox aqui, ela está habilitada novamente. Aqui no menu Arquivos, a gente tem também uma outra opção chamada Validar Fonte. Muitos dos problemas que usuários têm normalmente no sistema, quando vocês veem alguma coisa fora do comum, um menu bagunçado ou coisa do tipo, normalmente é conflito de fonte ou fonte corrompida. Essa função aqui, Validar Fonte, ela checa automaticamente através do programa aqui como é que está o estado desse arquivo TTF e te diz, essa fonte está ok para uso, através desse ícone verde, ou ela pode também aqui embaixo, como ele indica, dizer que tem alguns pequenos problemas ou se tem problemas graves, tanto de corrompimento do arquivo ou de conflito com outros arquivos. Nesses casos, vocês vão selecionar as fontes que vocês não querem mais e aqui direto por essa janela vocês podem remover as fontes selecionadas. Aqui a gente também pode, cadê a Abaddon? Aqui logo a primeira. Eu também posso clicar com o botão direito nela e mandar remover a família. Ele já vai tirar daquela pasta de fontes lá e já vai mandar ela para o beleléu aí. E você também libera tanto o espaço em disco como também libera o peso que a fonte faz no sistema. Selecionar aqui Arial para mostrar uma outra coisa. Clicando com o botão direito aqui ou com Ctrl, a gente tem a opção de mostrar no Finder. Então ele já abre aqui as janelas do Finder, onde vocês vão encontrar essa fonte. Como eu selecionei uma família, ele me abriu aqui duas janelas do Finder. Uma delas está aqui na biblioteca geral, em fontes. Dentro de Microsoft ele tem uma Arial aqui. E a outras três, na verdade, estão dentro também da biblioteca em fontes, só que não estão na pasta Microsoft, Arial Bold e Italic. Então aí se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que tem algumas variações aqui da fonte. Vejam inclusive aqui, através dos pontos, quais estão ativadas e quais não estão. A Arial, por algum motivo, Arial, óbvio, é uma fonte aí básica que já acompanha o sistema, mas como tinha uma pasta ali Microsoft, eu acredito que quando eu instalei o Office aqui na minha máquina, ele reinstalou a Arial, e vocês vão ver aqui que eu tenho exatamente a mesma fonte duplicada. Só que o sistema é inteligente o suficiente, vejo que apenas uma dessas duplicatas está ativada através do ponto aqui que vocês veem à direita. Por isso que ele me mostrou duas pastas diferentes, porque a família Arial está duplicada no meu sistema, mas não necessariamente estão as duas ativadas. Se eu quisesse também, eu poderia clicar com o botão direito e remover o Arial itálico duplicado, mas isso aqui, como ela está desativada, não vai pesar em nada para mim. Outra coisa interessante, aqui em pré-visualizar, no menu pré-visualizar, a gente tem três opções de visualização, de pré-visualização das fontes. A primeira, vejam aqui, que é a amostra, que é o atalho Command 1, o Command 2 é um repertório e o Command 3 é um personalizado. Então eu vou utilizar aqui o atalho para mostrar para vocês. Se eu apertar Command 2, a gente tem um repertório de todos os caracteres disponíveis dentro da fonte. Então, como aqui está muito grande, eu vou diminuir aqui para vocês terem uma noção melhor. Então esses aí são todos os caracteres disponíveis dentro da fonte Arial para mim. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vejam aí que é uma fonte bastante diversificada. O Command 3 ele vai para um personalizado que a gente pode aqui digitar um texto qualquer, como o Mac Magazine. E isso aqui talvez seja uma das coisas mais utilizadas aí pelos designers, porque se você estiver criando uma marca, por exemplo, você pode digitar o nome aqui da marca e você ir testando o resultado dele através de todas as fontes do seu sistema. Aqui, voltando aqui para Arial também, que é uma fonte com bastante informações, bastante completa, a gente tem pré-visualizar no Command I informações da fonte. Isso me dá aqui uma série de detalhes sobre essa fonte, que nem todas vão ter todas essas informações, mas você vê aí que tem o nome da família, tem que tipo é, TrueType, os idiomas suportados pela fonte, a sua versão, a localização dentro do sistema, qual é a fabricante, qual é o designer, e assim por diante. Se ela está ativa ou não, se ela está duplicada no sistema ou não, se ela é protegida contra cópia e se ela é integrável, seja lá o que isso signifique. A gente oculta aqui também, a gente pode ter a opção de ocultar essa pré-visualização, ver só a lista de fontes, ou abrir isso aqui e também ocultar as informações da fonte.
Outra coisa também, aqui no menu editar, a gente pode automaticamente resolver os duplicados. Se eu clico aqui, ele faz uma varredura pelo sistema. Veja que aqui a Arial agora ele realmente forçou a inativação das fontes duplicadas. Penúltima coisa que eu tenho para falar, aqui no menu arquivo, digamos que eu tenho aqui a Abaddon, eu posso mandar ele exportar fontes. Então aqui ele vai me perguntar onde eu quero salvá-la, eu vou colocar aqui na mesa, eu dou um salvar, ele vai me criar uma pasta aqui, fontes exportadas, dentro dela a minha pasta Abaddon com o arquivo TTF que eu baixei, facilitando aí o compartilhamento de fontes. Se alguém precisar de alguma fonte que você tem na sua máquina, você manda para a pessoa e ela já recebe aí o arquivo direitinho dentro da pasta, bonitinho. Aqui em arquivo também a gente tem uma outra opção, imprimir, e isso é bem legal. Eu vou abrir aqui essa caixa aqui. Aqui a gente tem algumas opções dentro do catálogo de fontes. Eu estou com a Abaddon selecionada. Vocês têm a opção de mostrar a família ou só a fonte especificada. No caso a Abaddon é só uma. Aqui a gente define o tamanho da amostra. E o tipo de relatório pode ser via catálogo, pode também ser via repertório, como mostrei para vocês, o repertório, ou cascata. Esse sim é muito legal. Ele vai colocar para você a fonte, o alfabeto da fonte em formato crescente aqui de tamanho, para você visualizar com facilidade a aplicação da fonte, desde os menores tamanhos até os maiores. E aqui, inclusive, você pode definir quais os tamanhos que vão aparecer nessa página. Você vê aqui que o maior é 72, mas eu posso clicar em mais e colocar para ele botar um tamanho 120. Veja que ele já aparece aqui embaixo. E depois é só vocês mandarem imprimir ou, como eu já mostrei em outra videoaula, vocês podem salvar como PDF esse arquivo. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre fontes no macOS 10. Eu espero que isso tenha dado uma clareada aí sobre essa relação do sistema com tipos, né, com fontes. E qualquer dúvida a gente está aí no Mac Magazine, no fórum ou nos comentários dessa videoaula. Até a próxima e até mais!